Olá, a cultura está viva na Fundação Piratini. E no programa Estação Cultura de hoje, nós temos cinema, teatro, fotografia, música e artes visuais. Nós recebemos o cantor e compositor Ney Lisboa e o maestro Gilberto Salvani, da Salvani Big Band, e o ator e diretor de teatro, mas na realidade, pessoal, da peça Qual a Diferença entre o Charme e o Funk, para falar sobre o final da temporada dessa peça nesse final de semana. Nas artes cênicas também mostramos a peça Movimento sobre Rodas Paradas, conversamos sobre o curso Escrita Criativa para Narrativas Audiovisuais e a gente começa o programa de hoje com um comentário de cinema da jornalista Jaqueline de Chala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque, para falar do filme Elis? Exato, nesse caso, então, uma feliz união entre música e cinema. A Elis Regina, que é flagrada no filme do Hugo Prata, a partir do momento em que ela vai para São Paulo para tentar fazer carreira junto com o pai. E a carreira dela é acompanhada, assim, em algumas elipses da narrativa. Bom, esse filme ganhou o prêmio de melhor montagem em Gramado, ganhou principalmente o prêmio mais exaltado de melhor atriz para Andréa Horta. E ganhou o prêmio também de filme pelo júri popular. Quer dizer, foi um filme muito apreciado pela população que vota no final das sessões de Gramado. E ele é um filme que tem claramente um apelo bastante popular, justamente por pensar esses momentos essenciais na carreira do Elis, como o Festival Arrastão, o momento em que ela foi para o Fino da Bossa com o Jairo Rodrigues. São momentos cruciais. Claro, alguns ficaram de fora, como, por exemplo, o momento da gravação dela com o Tom Jobim do Águas de Março. E todo aquele período, que foi também muito importante na carreira dela, ficou bastante de fora. Mas, como disse o próprio Hugo Prata, quando ele esteve aqui no início do mês, lançando o filme, apresentando o filme para a imprensa, este é um filme sobre a Elis. E ela é uma personagem tão poderosa e tão cheia de facetas que certamente deveriam existir outras narrativas a respeito da vida dela. Essa é apenas uma cinebiografia. E o que eu acho que vale a pena salientar no filme, justamente é a interpretação da Andréa Horta, porque ela está sensacional. Acho que uma coisa também que a gente deve falar é que a Andréa Horta, ela é um pouco obcecada pela personalidade da Elis. Ela diz que quando ela saiu de Minas Gerais, ela ouvia muito o dia em que eu vim embora da Elis Regina e se identificava muito. Tanto que quando ela esteve aqui em Porto Alegre, ela fez questão de visitar o IAPI e conseguiu, inclusive, entrar dentro da casa da Elis Regina para tentar captar um pouco da essência do que tinha vivido a cantora. E no filme a gente vê essa dedicação dela ao papel, principalmente nos momentos de interpretação, porque, claro, ela tá tudo dublado ali, né? Mas você sente que ela está interpretando de fato. Tanto que em alguns momentos ela chegou a ficar rouca durante as gravações do filme, porque ela teve que repetir muito, por exemplo, o Pupurri com o Jairo Rodrigues, lá no Fino da Bossa, ela teve que repetir muitas vezes e acabou ficando rouca. Então, assim, é uma dedicação intensa ao papel e é uma dedicação que surte efeitos, porque a gente sente a Elis ali. E a questão da música também é importante no filme, porque o Hugo Prata foi suficientemente inteligente para usar a música de forma a fazer a narrativa andar. Então, a música acompanha os momentos essenciais da carreira dela e contextualiza o que ela estava vivendo. Bom, fora isso, a gente tem outros grandes atores no elenco, tipo o Gustavo Machado, que eu sou fã dele desde O Olho de Boi, acho que é um dos melhores atores da atualidade, que está ali como o Ronaldo Boscoli, sensacional, fazendo um cara... o Ronaldo Boscoli, nesse filme, ele não é apenas um cafajeste, um machista, um charmoso, um intelectual e tal. Ele é um cara com sensibilidade também para a gente conseguir enxergar, apesar dos defeitos dele, o seu lado humano. Então, um personagem super multifacetado que o Gustavo Machado nos dá no filme. Já que neste sábado tem o programa Na Trilha da Tela, na Rádio FM Cultura 107,7, qual é que é o tema deste sábado? A Luneta do Tempo, do Alceu Valença, porque lá a gente também prestigia muito o cinema brasileiro. E eu vou rodar ainda, além das músicas do próprio Alceu para o filme, que foi um filme importante no Festival de Gramado de 2014, eu vou rodar também músicas do filme Elis, para botar um pouquinho do molho da Elis Regina, que está entrando em cartaz agora. Legal, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço. Bem, agora vamos falar de teatro. O grupo de teatro Incommodity apresenta a nova temporada do espetáculo Movimento sobre Rodas Paradas. A peça pode ser vista no estacionamento do Teatro de Câmara Túlio Piva. A
montagem do grupo Incommodity marca a estreia de Nelson Diniz como dramaturgo. As cenas que fazem referência ao trânsito ocorrem no estacionamento do Teatro de Câmara Túlio Piva, que está fechado para obras. Vem essa vontade de criar uma dramaturgia própria, nós escrever, a gente escrever aquilo que a gente estava com vontade de dizer. E aí essa combinação inicial acabou se transformando numa outra coisa, que eu acabei me entusiasmando com a ideia e durante 2, quase 3 meses escrevi as esquetes e trouxe para o grupo para a gente trabalhar. A grande temática que a gente está discutindo é a partir do nome, né, que é Movimento sobre Rodas Paradas, de como a gente na vida tem dificuldade de tomar atitudes e a gente patina, e a gente faz um movimento que na verdade acaba que não muda em nada. Né? Então são 5 cenas que na verdade a grande brincadeira é essa. E como a gente está inserido numa cidade, num contexto, a gente está brincando também com isso tudo, entendeu? A cidade que está em obra e nunca acaba. Vocês podem perceber que eu não exagero em nada das palavras que eu digo. São personagens populares, né? E tem um pontinho de representação ali a mais e achar essa medida, né? Não é um teatro de rua, mas sim um teatro feito na rua. Então também não é nada, tô falando lá para... Não, é para as 30 pessoas. Então para manter, né? Essa coisa quase que eles são voyeur das cenas, entende? Então estão participando assim como voyeur. Agravado para os mais sedentos e paisagens para encher esses olhinhos curiosos. Essa história, ela tem um ingrediente muito legal por causa desse espaço onde ela está sendo desenvolvida, que é no estacionamento desse teatro fechado. E acredito que as histórias, elas vêm justamente para poder entrar e agregar nesse ambiente, nesse espaço também. Então é disso que a gente está falando, esse espaço interditado, desse lugar onde nada acontece. Lembrando que a temporada do espetáculo acontece de sexta a domingo, às 8h30 da noite, no espetáculo do Teatro de Câmara Túlio Piva. Exato, lá no estacionamento do Teatro de Câmara Túlio Piva. E amanhã, o Teatro do Bourbon Country será palco do encontro entre o cantor e compositor Ney Lisboa e a Salvain Big Band. E para falar do show, o Ney está aqui, acompanhado de Gilberto Salvain, que coordena a Big Band, né? Como é que vai ser esse encontro, Ney? Tudo bem para você? Tudo bom, prazer estar aqui. Obrigado pela camiseta linda que eu ganhei já na chegada. E com certeza estou apoiando a campanha. Esse trabalho surgiu a partir de um conhecimento mútuo meu do Gilberto em outros shows, né, na Banda Municipal de Porto Alegre, na Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, onde eu fui agraciado com o convite, né, de cantar e de ser o compositor convidado e tal. E a partir do encontro de 2 desejos, né, de um projeto do Gilberto de montar uma Big Band e de uma ideia que eu tinha para esse final de ano de fazer um trabalho de interpretação mais uma vez. Assim, eu tenho um trabalho que foi de muito sucesso e reconhecimento, que é o Hi-Fi, né? No final dos anos 90, que foi nesse sentido, cantando coisas em inglês lá do repertório que me fundou como compositor nos anos 70 e tal. E eu queria fazer esse retorno no final de ano, tinha essa data no Bourbon e a gente então uniu a fome com a vontade de comer, né? E essa Big Band, realmente big, como é que está formada mais ou menos essa Big Band, Gilberto? Bom, a Big Band é uma formação que ela se consolidou aí pela década de 20, década de 30, nos Estados Unidos, junto com o jazz, junto com o crescimento do jazz. Então nós temos 4 trombones, 4 trompetes, 5 saxofones, uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo e um piano. Essa é a formação tradicional e que pode eventualmente ter algumas variações. Está vendo ali imagens do ensaio de vocês. Primeiro ensaio. Exatamente. Não, repare que o cinegrafista é amador. Né? O importante é registrar, né? Estreia do Ney Lisboa como cinegrafista. Ney, e esse repertório, né? Estava falando que são músicas que já fazem parte da tua formação, né? De muita gente, né? De todas gerações, né? São clássicos da música do século XX. A gente foi construindo, trocando, né, e-mails e puxando as músicas que eram
mais significativas para essa era de ouro, né, das big bands e de mais gosto também de ambos. É um repertório de luxo, né? Assim, uma beleza, um prazer enorme cantar essas músicas. Dá para adiantar algumas dessas músicas que estão no repertório? Sim, a gente está ali com o roteirinho na frente ali, todas elas. Né? Peraí, deixa eu te alcançar aqui, então. Esse roteiro, aí tu dá uma olhadinha, assim. São canções que vêm... A mais antiga delas é de 1917, então ano que vem a gente vai estar começando a celebrar o centenário desse repertório, né? E muitas delas vêm até para surpresa nossa, assim, dos anos 20, né? São compositores que normalmente ninguém ouviu falar, mas as músicas se consagraram na voz, em vozes como do Frank Sinatra, da Ella Fitzgerald, né? Em big bands do Duke Ellington, do Richard Rodgers, Me Ajuda, Maestro, enfim. E algumas delas são cortinas de rádio, né? Todo mundo vai... E algumas em especial são de musicais também consagrados, né? A banda faz uma parte, a Big Band faz uma parte instrumental que abre com Sing 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 e a The American Patrol. Gilberto, esses arranjos, né? Como é que foi revisitar todo esse repertório? Para mim foi uma escola. Eu acabei escrevendo 11 dos 16 arranjos que a gente vai tocar e sempre buscando esse espírito de resgate. Também na técnica de escrita, que a escrita de Big Band, aí pela década de 60, ela se amplia muito. Eu procurei ficar nas técnicas da década de 20 e 30 para dar esse sabor, essa sonoridade que é da época mesmo, né? Também resgatando isso, que é muito rico. Assim, foi para mim mais uma aula, um intensivo de escrita para Big Band, novamente. Tem alguma coisa transformada, por exemplo, coisas revistas mais vistas mais modernamente com uma roupagem que vocês vão trazer para a Big Band, talvez até coisas do repertório do Ney Lisboa? Tem? Não, a gente achou por bem focar mesmo, né, nesse repertório clássico das Big Bands, nesse período e tal, para criar uma identidade e tal. Então, a Maestra estava falando que aprendeu, eu aprendi, para mim também é uma escola, tanto trabalhar com o Gilberto, com os arranjos do Gilberto são maravilhosos, tenho a maior admiração, quanto por interpretar essas big canções, assim, né? Coisas... Gilberto, na orquestra, quantos músicos contigo ali, assim? Qual é a formação? Comigo somos 17 músicos, como eu falei antes, trompetes, trombones e saxofones, e mais a cozinha que a gente chama, que é guitarra, baixo, bateria e piano. Ao todo, 17 músicos. O Ney estava falando sobre esse processo de aprendizado dessa experiência nova, porque de alguma forma tu já estava essa tua ideia de trabalhar mais como crooner, já estava trazendo no hi-fi, já pegando já alguns clássicos do standard de jazz já também, né, e colocando, mas agora é outra coisa, né? É outra coisa, o repertório do hi-fi é bem mais pop, né, mais ali pelo folk rock, talvez, mas aqui são canções, por exemplo, o Cole Porter, né, um cara, nossa, consagrado e tal, e com canções maravilhosas, mas elas já são um pouco mais rebuscadas, pede um pouco mais, né, do intérprete, né, pede que tu te atenha à melodia, né, enfim, é uma escola, é um estudo, é um aprendizado que está sendo, né, além de um enorme prazer, se está cantando, para mim também está sendo aprendizado. Excelente, lembrando então que Ney Lisboa e Salvani Big Band, amanhã, a partir das 21 horas, no Teatro Bourbon Country, lá na True de Rose. Certo? Obrigado, Ney Lisboa. Obrigado, maestro, pela presença. Newton Silva. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem uma conversa com o elenco da peça Qual a Diferença entre o Charme e o Funk, que fazem então as suas últimas apresentações neste final de semana. E também vamos falar sobre escrita criativa, em especial um curso para roteiro de cinema. Nós já voltamos. De volta com Estação Cultura e nesse sábado no Teatro do Sesc acontecem
sexta e sábado acontecem as últimas apresentações da temporada do espetáculo Qual a Diferença entre o Charme e o Funk? A gente conversa agora com a Camila Falcão e o Bruno Fernandes, que integram um elenco. Começar perguntando que teatro é esse que vocês levam lá para o Sesc, né? Que qual a diferença entre o Charme, Funk, Pretagô e uma série de coisas que vocês têm feito, de série de apresentações que você tem feito, né? Inclusive com prêmios pela cidade. Que teatro é esse que qual a diferença entre o Charme e o Funk propõe? Qual a diferença entre o Charme e o Funk é uma mistura das nossas vivências e das histórias que perpassam muitos negros aqui, enfim, que a gente conhece, porque quando a gente se juntou, a gente percebeu que as nossas histórias se mesclavam, que aquilo já tinha acontecido com a gente, com a nossa família. Então, é muito a nossa história, o que a gente vive, o que a gente passa ainda até hoje, né? Isso de uma maneira também ampla, né? Quer dizer, essas vivências, elas abarcam também outras camadas, né? Negro e mulher, negro e gay, negro e a sua vivência dentro do seu trabalho, enfim, né? Tem camadas que se sobrepõem nessas vivências. Sim. Eu gosto de pensar também qual a diferença entre o Charme e o Funk, qual é a diferença entre uma pessoa e outra. Todos nós que compomos a peça somos jovens negros, estudantes de teatro, mas somos diferentes, cada um tem as suas complexidades, cada um tem as suas histórias. Então, talvez por isso tu tenha essa impressão quando assiste o espetáculo, e as pessoas, de modo geral, tenham também, porque são histórias diferentes que se apresentam assim, né? E, ao mesmo tempo que são diferentes, que são únicas porque são nossas, elas também dizem algo a outras pessoas, né? E também foi isso que ajudou a gente a construir o espetáculo, pensar que tipo de coisa da nossa vida, das nossas histórias, que se refiram a gente, mas que também possam causar essa empatia nas outras pessoas. E é um roteiro que surgiu desse momento, né, das trocas de vocês, né? Exatamente. O Thiago até gosta, o Thiago, que é o diretor, gosta muito de dizer que é uma arqueologia pessoal, porque foi realmente buscando através da nossa memória, esse trabalho de memória mesmo, a gente resgatando objetos que nos relembrassem histórias. Então foi meio uma escavação assim no fundo das nossas histórias e daquilo tudo que a gente tinha ali dentro de nós e que fez com que tivesse tanta força assim o espetáculo, né? E o espetáculo tem questões bem interessantes com relação à montagem, à proposição de vocês, né? Ele tem música ao vivo, tem interação com o público. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa dinâmica de como é apresentado o espetáculo. Eu acho que a música já estava desde o início. A gente queria muito trazer alguma coisa bem musical, assim, porque, enfim, começou tudo a partir... O nome do espetáculo já é uma letra de uma música, né? Então, acho que trazer os músicos ao vivo engrandeceu muito o espetáculo, porque tem um jogo mais sincero também, assim, do que talvez uma música gravada. E a interação com a plateia, porque a gente precisava ter esse retorno deles também, né? E a gente faz essa interação no meio do espetáculo, não é no fim, não é no início. No meio do espetáculo a gente para tudo para que as pessoas possam, junto com a gente, cantar e dançar junto e que se torne uma festa também, mas uma festa que faz as pessoas refletir e pensar se realmente eu deveria estar cantando isso, eu deveria estar falando isso. É bem instigativo, assim, né? Até numa ideia de que se pode resistir, se pode lutar, com uma ideia que também é muito peculiar ao negro ou à cultura negra, de usar a musicalidade, usar a oralidade, ou até usar uma certa alegria para resistir e ter resiliência, né, Bruno? Eu acho que sim. E também tem cenas que são mais engraçadas, mais debochadas, porque a gente também é meio debochado, assim, entre a gente. E tem cenas que são um pouco mais emocionantes nesse sentido, assim, quando a gente simplesmente para de tentar fazer uma graça e olha um pouco mais reto, assim, no olho das pessoas e dá o nosso recado, assim, mais de frente também. Justamente também tem essa coisa da comunicação com a plateia, né? Que é um espetáculo que tem todo essa proposta e bem sucedida, né, de fazer refletir, mas não de uma maneira didática, né, não de uma maneira panfletária, não querendo dizer que didática e panfletária sejam ruins, inclusive, né? Sim, mas colocando essa comunicação de uma maneira bem popular, né, com a plateia.
Sim, eu acho que tudo, até mesmo no início, quando se faz um ritual, quando as pessoas chegam, a gente recebe com um ritual cristão e um ritual de religião de matriz africana, isso já, eu acho que ali a gente já quebra muitas coisas e já recebe as pessoas já entendem, sim, eu estou sendo bem acolhido aqui nesse espaço, então eu posso sentar, me sentir confortável, posso brincar, posso rir, posso chorar, não... Né? Mesmo sendo dentro de um teatro que tem suas convenções, as pessoas podem se sentir assim abertas a receber aquela mensagem. Falando em teatro com suas convenções, tem uma recepção de crítica muito boa e de público também para o espetáculo de vocês. Em relação à crítica, também se ganharam os açorianos do ano passado com o prêmio para melhor trilha sonora. Então, como é que está sendo essa questão? Assim, tipo, você vem com uma série de proposições diferentes do convencional e, ao mesmo tempo, é super aceito, tanto em questão de crítica quanto de público. É bem complicado. Sei lá, é meio difícil ainda pensar nisso tudo, porque foi um espetáculo que nasceu dentro da universidade como um trabalho de estágio meu, de atuação, e ver como o trabalho já cresceu, como a gente já conseguiu expandir ele e ver pessoas que não costumam ir ao teatro e que vão sempre assistir a peça, sabe? Já assistiram 5, 6 vezes. Isso é muito impressionante, porque a gente está atingindo um outro público e outras pessoas também que não costumam ter esse acesso, não costumam pensar no teatro como uma prioridade ou como uma forma de lazer, mas eles gostam muito de assistir o que a gente faz, gostam de assistir o Afromi, que é outro espetáculo que a gente tem também. Então, está sendo muito gostoso ter esse retorno positivo de todos os lados. Quando a gente começou a fazer o espetáculo, a gente não era um grupo ainda e a gente não sabia que ia ser um grupo. Então, ele surgiu do nosso processo também, eu acho. Esse retorno que o público traz também é a resposta desse processo que a gente teve, que foi em cima, sei lá, da gente brincando, da gente sendo sincero um com o outro, da gente se conhecendo também. E acho que o processo resulta num espetáculo que as pessoas gostam. Obrigado, Bruno. Obrigada, Camila, pela participação de vocês aqui no Estação Cultura, temporada do Mício. Qual a diferença entre o charme e o funk, encerrando a temporada sexta e sábado, a partir das 8 horas da noite, no Teatro do Sesc, na Alberto Bins, 665. Obrigado a vocês aí. Bom, no nosso quadro Fotógrafos do Mundo, nós mostramos um pouco do trabalho da artista visual Marina Camargo. Confira aí agora. Artista visual nascida em Maceió, Marina Camargo mora em Porto Alegre. Sua formação se divide entre a capital gaúcha, onde realizou graduação e mestrado, Barcelona e Munique, na Alemanha, onde estudou como artista bolsista. Em seu trabalho, investiga as relações de representação das coisas ou fenômenos do mundo, seja através da relação direta com os lugares ou a partir de referências encontradas. Com formação em desenho e fotografia, trabalha em diversos meios, como vídeo ou projetos tridimensionais. O contato que Marina teve com a revelação e a ampliação de fotografias ainda no processo analógico antes da foto digital foi uma experiência que marcou a sua relação com as imagens. Trabalhar por horas num laboratório fotográfico durante os anos de formação no Instituto de Artes definiu sua percepção do que é fotografia. Percebeu que o vídeo pode ser um prolongamento das imagens e que há algo em algumas fotografias que se projeta para além delas mesmas, se relacionando com um lugar e tempo específicos e ao mesmo tempo em que se atualiza constantemente. O escritor, roteirista e diretor de cinema Eduardo Cabeda vai ministrar o curso Onde Nascem os Roteiros, Escrita Criativa para Narrativas Audiovisuais. Os encontros vão acontecer nas segundas-feiras, de 5 a 21 de dezembro, no Centro Cultural CE. Érico Veríssimo, tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Niltinho, tudo bom. Esse curso tem uma característica de não servir de manual exatamente, de não trazer essa propriedade, de achar uma fórmula mágica, de achar um contexto que seja específico e pronto para cada um, mas ao contrário disso, de instrumentalizar, trazer, de certo modo, ferramentas, aí sim, que são técnicas,
e que dizem respeito à propriedade da escrita criativa e que podem ser utilizadas de forma individual ou dentro de um método pessoal para poder transformar um contexto criativo, uma ideia, né, um princípio de narrativa em um argumento, em uma plataforma escrita que sirva então a finalização de um roteiro, para chegar ao roteiro, né? Bom, tu já tem uma experiência nessa ideia de que o que a gente pode pensar agora é que as escritas e o desenvolvimento do audiovisual é muito complexo, desde pensar num roteiro para um filme publicitário até uma grande série, uma série para a internet. Tem várias formas de fazer isso de vários tamanhos, né? Então, é difícil ter uma fórmula para tudo, né? É difícil ter uma fórmula para tudo. Mas, assim, o curso e a oficina em si, a gente vai procurar abordar justamente questões que dizem respeito ao mercado, ao formato, a esses diferentes formatos, né, que implicam em condições que são, digamos assim, específicas, muito específicas, que partem do processo de criação, né? A websérie tem uma maneira, o argumento para se criar uma série continuada é um outro processo, tem que estar pensando em cliffhanger para a continuidade de episódios, né? Quer dizer, então, os formatos que condizem com relação ao mercado vão ser abordados para um princípio, digamos assim, de entendimento de como isso pode ser arquitetado e construído, utilizando, então, as ferramentas, né? São formatos e são técnicas e maneiras de fazer também. E são maneiras de fazer também, exatamente. Quer dizer, a gente cada vez mais trabalha com o que os americanos chamam de writer's room, que é a sala de roteiristas, né? Quer dizer, os roteiristas trabalham em conjunto hoje em dia, trabalham 10, 15, 12, 8, 6 para a construção de um episódio, né? Então, o porquê disso, por que essas coisas acontecem e como elas são orquestradas também vão ser abordadas, né? Mas eu acho que o principal, no contexto que diz respeito à didática da oficina e o aspecto que envolve os módulos progressivamente, é num primeiro momento também levar a quem não está tão habituado a escrever ou que não tem o princípio, digamos assim, não tem uma escola prévia, né? Teórica, não é um escritor de praxe, não é uma figura que está tão habituado, mas que gostaria de... Olha, eu tenho uma bela de uma ideia e eu quero ver como é que isso funciona para a imagem, como é que eu posso transpor isso para a tela, entende? Então, a gente tem um aspecto que envolve o começo da narrativa, como é que é a oralidade ao pé do fogo, como é que se projetava, qual é que é a importância do narrador no contexto da construção de uma imagem, né? Eduardo, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Então, o curso acontece do dia 5 a 21 de dezembro, segundas-feiras, sempre no Centro Cultural CE. Érico Veríssimo, você tem aí inscrições pelo site que está aparecendo na tela. Vamos lá, que é bit.ly/onde nascem os roteiros. E também informações pelo e-mail, contato@lalo3051.com. Bom, Nilton Silva, o nosso Estação Cultura de hoje termina por aqui e segue acontecendo, esperamos com força e resistência amanhã. Então, um abraço a todos e até lá.